Olá, muito bom dia. Queria compartilhar com você hoje a respeito do texto que está em Marcos capítulo 6. A partir do verso 34, o texto sagrado nos diz que o nosso Senhor Jesus, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a lhes ensinar muita coisa. Já sendo a hora muito adiantada, os discípulos vão ao Senhor e dizem: Senhor, já está a hora muito adiantada, a multidão tem fome. Vamos despedi-los, para que eles vão às aldeias ao redor e comprem algo para comerem. E o nosso Senhor Jesus lhes interpela dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos então disseram: Senhor, mas havemos de comprar 200 denários de pães para poder lhes saciar? E o Senhor Jesus lhes perguntou: o que tendes? E eles não tiveram nada mais, ou tiveram somente 5 pães e 2 peixinhos. Uma marca imprescindível que o nosso Senhor Jesus requer dos seus discípulos é o amor recíproco no meio da sua comunidade e compaixão para com aqueles que estão sofrendo. No meio do deserto, com possibilidades muito escassas, poucos recursos, os discípulos deparam com uma situação caótica e até, num certo modo, esperada e nada estranho. A multidão tinha fome e eles tinham poucos recursos. E que resposta e ordem desafiadora demais para aqueles simples homens. Alimentar a multidão com o pouco que tinham nas mãos. Frequentemente, os seus discípulos já tinham tomado as decisões que queriam. Da maneira como desejaram despedir a mulher sírio-fenícia, lá em Mateus capítulo 15, repreenderam aqueles que traziam as crianças que incomodariam o mestre e até a eles mesmos, lá em Marcos capítulo 10. E nesta ocasião não foi diferente. Eles já haviam decidido: despede-os, despede a multidão, para que eles se virem. Eles é que vão à aldeia comprar alimentos. Mas o Senhor Jesus lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Confrontados com a ordem de Jesus, os discípulos veem somente a impossibilidade de executá-la. Sem dúvida, esta palavra foi um choque. Jesus esperava realmente que eles alimentassem a multidão? O que o Senhor estaria procurando despertar em seus discípulos? Dar respostas satisfatórias e até mesmo completas a essas perguntas pode parecer uma tarefa até impossível. Mas nós podemos ter algumas percepções nesse texto. E você também pode meditar nele e buscar algumas outras. Mas queria lhe dar algumas percepções. Jesus quer dizer àqueles homens ou aos seus discípulos que eles não devem ser tão prontos assim a se eximirem de suas responsabilidades. Tentar se verem livres de pessoas e situações difíceis, momentâneas ou crônicas, não é a solução. Certamente, este não é o modo que o Senhor trabalha e não é assim que o Senhor faz. O Senhor Jesus, ele vai ao encontro do cego Bartimeu, ele vai ao encontro do gadareno possesso. O Senhor despende o seu tempo com a mulher samaritana, ele vai à casa de Jairo, ele confronta e liberta aquela pecadora flagrada em adultério. Recebe as crianças em seus braços e distribui fartamente pão à multidão faminta. Ele abre os braços na cruz e perdoa os seus ferrenhos algozes. Ele quer que os seus discípulos humildemente peçam, insistentemente batam e confiadamente busquem. Reconhecer seus limites e forças e descobrir-se incapaz e com recursos insuficientes devem nos fazer clamar àquele que tudo pode e é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e até mais do que pedimos. Se os discípulos naquele momento tivessem percebido isso, talvez diriam: nós não podemos, Senhor, nós não conseguimos fazer isso. Mas o Senhor é o ungido de Deus, o Senhor pode tudo, tu podes. Nossos recursos são poucos, mas se o Senhor quiser, eles estão à disposição. Pelo fato de o pão se referir tanto àquilo que supre a necessidade física, como no texto lido em Marcos, também como se pode referir ao próprio Jesus, o pão da vida, como em João capítulo 6. Requer o Senhor que os seus pescadores de almas devam ser instrumentos na mão dos Pai
para suprir também as necessidades espirituais do seu povo, daqueles que estão privados, socorrendo os que sofrem e estendendo os braços àqueles que estão sem direção, estão perdidos no caminho? 3 coisas importantes. Não se exima das suas responsabilidades. Confie no Senhor. Creia que Ele pode usar você e os seus poucos recursos, fazendo algo surpreendente. Seja uma testemunha viva do poder de Deus e pregue sempre as boas novas do reino, daquele que pode tudo e pode suprir todas as coisas. Um grande abraço. Que o Senhor Jesus te abençoe e abençoe a sua casa.